a todos, me chamo Gabriele Toniaso, sou bolsista do PIBIC CNPq da Unioeste, sou orientada do professor Ricardo Viana Nunes, aqui do Centro de Ciências Gregárias de Marechal Cândido Rondon, e hoje eu estarei apresentando o meu trabalho intitulado Qualidade da carne de frangos de corte alimentados com dietas contendo emulsificantes e diferentes fontes lipídicas. Um dos ingredientes utilizados nas rações das aves são as gorduras, como por exemplo o óleo de soja, o óleo ácido de soja, fontes de gorduras animais como sebo ou de gordura de aves. E essas fontes lipídicas elas possuem uma maior quantidade de energia metabolizável. Entretanto, a gente pode associar uma certa dificuldade na digestão e absorção dessa gordura no intestino do animal. Para tentar contornar esse problema, que é a dificuldade da digestão, a gente inclui alguns aditivos nas rações, como os emulsificantes. Esses emulsificantes, ele vai auxiliar a digestão dessas gorduras e vai ter um aumento na digestibilidade, um aumento no desempenho e um aumento nos parâmetros que estão ligados à absorção de gordura. Esses emulsificantes, eles podem ser classificados quanto de origem natural, que o organismo do animal produz, então lá no intestino do animal a gente vai ter as produções desses emulsificantes que vão auxiliar na digestão da gordura, ou nutricionais, que é a forma exógena dos emulsificantes, que é quando a gente acrescenta na dieta esse aditivo com o intuito de melhorar a digestibilidade da gordura. Eles apresentam características tanto hidrofílicas quanto hidrofóbicas, e eles vão reduzir o tamanho das micelas de gordura, então vai facilitar, eles vão abrir um caminho para facilitar a ação da lipase, e elas vão permitir que exista um maior contato entre a superfície da enzima com a superfície da gordura, que também vai melhorar a digestibilidade dessa gordura e também vai aumentar a disponibilidade energética desse nutriente no organismo do animal. Então, diante do exposto, o nosso objetivo foi avaliar a qualidade da carne do peito de frango de corte alimentado com duas fontes lipídicas, óleo de soja e óleo ácido de soja, associado ou não a um emulsificante, sob as variáveis de capacidade de retenção de água da carcaça, perda por cocção, textura e grau de oxidação lipídica. O experimento ele foi conduzido no Centro de Pesquisa em Avicultura, aqui da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e todos os procedimentos experimentais eles foram previamente aprovados por um comitê de ética no uso de animais da Universidade Estadual do Paraná, protocolo número 0724. Para o ensaio experimental foram utilizados 720 pintos de corte machos de 1 dia de idade, da linhagem comercial Ross AP95. Eles foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado com um esquema fatorial de 2x2. Então, a gente obteve 4 tratamentos, 10 repetições e 18 aves por unidade experimental. Os tratamentos foram compostos por uma ração controle com óleo de soja sem a inclusão de emulsificante, uma ração controle com a inclusão de 1 kg de emulsificante, uma ração controle com óleo ácido de soja sem a inclusão de emulsificante e uma ração controle de óleo ácido com a inclusão de 1 kg de emulsificante. O emulsificante utilizado no estudo ele foi desenvolvido no Centro de Pesquisa Avícola e ele foi composto por lecitina de soja e mono e diglicerídeo de ácidos graxos saturados. Aos 42 dias de idade, uma ave por unidade experimental foi pega ao acaso e ela foi sacrificada para avaliação da qualidade da carne. Para avaliar a capacidade de retenção de água, uma amostra de peso conhecido foi centrifugada a 2.500 RPM por 4 minutos. Em seguida, essa amostra foi posta em estufa a 70 graus por um período de 12 horas e, após sair da estufa, ela foi pesada novamente. E para avaliar a perda por cocção, uma amostra foi embrulhada em papel alumínio. Essa amostra ela foi pesada e cozida em grelha até chegar a uma temperatura interna de 80 graus. E após esfriar, ela foi pesada novamente. A gente obteve a perda por cocção através da diferença de peso. A força de cisalhamento foi obtida através das amostras que foram obtidas da perda de cocção. Elas foram cortadas em paralelepípedo de 4x2, mais ou menos. E essas amostras elas foram submetidas ao aparelho de texturômetro, como mostrado na imagem, para obter a força de cisalhamento. O lado direito do músculo do peito das aves
ele foi selecionado para avaliação da oxidação lipídica, ou do TBARS, de acordo com a metodologia adaptada de Winkler de 1975. Essa análise ela foi realizada às 24 horas pós-mortem e novamente aos 30 dias pós-mortem. Os dados eles foram testados quanto à normalidade e homogeneidade. Os outliers eles foram detectados e removidos. Esses dados eles foram submetidos à análise de variância e quando houve efeito, eles foram submetidos ao teste de F. Todos os procedimentos a 5% de probabilidade utilizando o software SAS. Então, essa tabela ela apresenta a força de cisalhamento, capacidade de retenção de água e a perda por cocção e oxidação lipídica 24 horas e 30 dias pós-mortem de frangos de corte, alimentados ou não com emulsificantes, associado ou não ao óleo de soja e ao óleo ácido de soja. A gente pode observar que não houve diferença tanto para a força de cisalhamento, quanto para a perda de cocção, quanto para o TBARS 30 dias após a morte das aves. Aqui a gente pode observar que houve diferença estatística para a capacidade de retenção de água. Então, as aves que foram alimentadas com óleo ácido, elas apresentaram uma maior capacidade de retenção de água quando comparadas às aves que elas foram alimentadas com óleo de soja. E a gente consegue associar essa capacidade de retenção de água com uma diminuição no valor nutricional da carne. Então, a gente teve uma perda maior de nutrientes, o que torna essa carne um pouco menos macia. E a gente consegue justificar essa perda na composição, na caracterização, com a composição nutricional do óleo de soja. Ele pode ter influenciado essas características na qualidade do peito da carne. Aqui a gente consegue avaliar o TBARS 24 horas pós-mortem e a gente consegue observar que houve uma diferença. Então, a inclusão do emulsificante, ela diminuiu a oxidação lipídica quando comparadas às aves que não estavam sem o emulsificante, né? E aí a gente consegue justificar esses resultados dizendo que a redução das substâncias do ácido tiobarbitúrico, que é a oxidação lipídica, ela reduziu a peroxidação lipídica e o estresse oxidativo dessas moléculas, o que nos sugere que esses emulsificantes dietéticos, eles podem, de certa forma, exercer algumas propriedades antioxidantes desejáveis na carne. E aí a gente pode concluir que a inclusão do óleo ácido de soja, ela influencia a capacidade de retenção de água da carne do peito das aves e que a inclusão de emulsificante, ela influencia a oxidação lipídica 24 horas pós-mortem da carne do peito dessas aves. Meus agradecimentos ao Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e à Fundação Araucária, pela concessão de bolsas desse estudo durante a graduação, ao curso de Zootecnia da Universidade Estadual do Paraná, aqui em Marechal Cândido Rondon, e ao grupo de estudos de metabolismo e desempenho de aves, algemado da UniOeste.